Bem, pessoal, dando continuidade então ao nosso dicionário anarquista, vamos falar então da palavra autonomia. O que é autonomia, né, na perspectiva anarquista? Então, autonomia na perspectiva anarquista se trata tanto da autonomia do indivíduo quanto da autonomia coletivo, dos coletivos, ok? Bem, como é que é essa autonomia individual? Aí a gente pode partir desde, né, dos anarco-individualistas, né, que essa autonomia ela é plena. Então você não tem que ter nenhum tipo de assédio de um coletivo sobre você. Significa então que para os anarco-individualistas você não vai fazer nenhum tipo de trocas com o coletivo, sendo que o homem é um ser social? Não, não significa isso. Significa que um grupo daquilo, por exemplo, que vai chamar, né, de união de egoístas, o Max Stirner, significa que o indivíduo ele levou a sua individualidade ao extremo, né? Então a sua autonomia dele chegou ao máximo e ele vai estar junto com outros seres individuais que têm a sua autonomia elevada ao máximo. Logo, eles vão participar de um coletivo, de um conjunto, né, a partir de interesses necessários entre eles. Então, por exemplo, eles querem fazer alguma coisa junto para resolver um problema na rua. Aí eles se unem, fazem a questão que está para resolver o problema na rua, depois eles voltam enquanto indivíduos, ok? Então, apenas por alguma necessidade externa ao indivíduo, que um indivíduo sozinho obviamente não vai conseguir resolver, é que essa autonomia, né, necessita de um vínculo social. Mas a ideia então que os anarco-individualistas têm é de que essa autonomia nunca pode ser dilimpiada, né? Tipo, você não pode nunca bloquear essa autonomia do indivíduo, né? Bem, e aí nesse sentido, partindo para os outros anarquistas, né? Como é que a gente vai ver essa autonomia? Então, a autonomia do indivíduo pode ser a autonomia dele dentro de um grupo. Então, por exemplo, você está dentro de um grupo que pretende fazer uma manifestação, mas você não concorda com essa manifestação, porque você acha que ela não vai ter, sei lá, um resultado positivo. Logo, você tem autonomia dentro do grupo de não participar dessa manifestação, ok? Isso acontece a mesma coisa de um grupo perante um grupo maior, uma federação. Então imagina, o sindicato está dentro de uma federação. Como é que se dá essa autonomia? Essa autonomia se dá no sentido de que esse sindicato, em uma questão específica, né? Enfim, dado o momento que ele está participando, ele acha que não deve, né, estar junto com a federação. Ou seja, ele não significa que ele não quer estar na federação, mas num caso particular, né, houve a tentativa de um consenso, depois a gente discute mais o que seria consenso, né? E aí o grupo achou que não deve participar de uma causa, sei lá, específica. E aí, então, ele tem essa autonomia dentro de um grupo maior. Então, sempre o indivíduo no grupo, o grupo na federação, a federação na confederação. Sempre essa autonomia tem que ser preservada segundo a concepção anarquista. Ok? Aí você fala, mas se por acaso as pessoas decidiram, né, não foi por consenso, tentaram-se o consenso e não houve possibilidade, e aí foram para o voto. E no voto, né, uma maioria decidiu, sei lá, que vai fazer uma manifestação hoje e aquele grupo perdeu, o que que acontece? Bem, aí depende de como ele entrou na federação. Se ele concordou com todas as questões levantadas, né, pela federação nesse processo de formação de um consenso, né? E aí partiu-se para a votação. E esse grupo, na hora de participar da federação, logicamente ele leu os estatutos, ele concordou que seria dessa forma, é evidente que ele tem que participar, mesmo perdendo. Por quê? Porque ele concordou com o estatuto da federação. O que, que eu estou imaginando? Que um grupo, quando vai fazer a federação, né, ou ele funde com outros grupos da federação, ou quando ele entra, ele lê o estatuto. Se ele discorda de que não tem que ter votação, ele não entra na federação. É meio evidente isso, ok? Então, nesse sentido, então, autonomia sempre do indivíduo no grupo, do grupo dentro da federação. Autonomia, então, significa que você tem a plena liberdade de decidir ou não participar de uma ação.
sempre levando em consideração que você concorda, no caso do grupo, né, do indivíduo dentro do grupo, concorda com, né, aquele estatuto que foi, né, lavrado aí, o conjunto, enfim. Então, sempre nesse sentido, ok? Mas os análises individualistas, inclusive, nesse sentido. Então, tipo assim, o cara tá no grupo lá e o grupo decide uma coisa, ele mesmo já leu os estatutos e concordou, e mesmo assim ele não quer participar. Ele sai. O problema é que o individualista, o indivíduo, né, tem mais força aí do que o coletivo. Ok? Eles acham que qualquer questão coletiva vai impedir que essa liberdade individual, essa autonomia realmente funcione. Beleza? Enfim, então estou tentando explicar em linhas gerais aí, num vídeo curto, o que seria essa autonomia no pensamento anarquista. Beleza? Então, voltamos com outro vídeo logo mais. Um abraço a todos e todas.